Band of Brothers, uma obra que não é só uma série de TV, mas sim uma das recriações mais intensas e fiéis da Segunda Guerra Mundial. A história acompanha a Easy Company, da 101ª Divisão Aerotransportada do Exército dos Estados Unidos, desde o dia D até o fim da guerra na Europa. Mas o que torna tudo isso ainda mais impressionante são os bastidores, atores que passaram por treinamento militar real, roteiros revisados por soldados que lutaram na guerra, cenas com milhares de tiros e até histórias inacreditáveis. Aqui cada detalhe foi pensado para ser o mais autêntico possível. Então já se inscreve no canal e vem descobrir curiosidades que vão mudar completamente a forma como você vê essa obra-prima. Pouca gente sabe, mas o próprio título Band of Brothers carrega um significado profundo e quase poético. Ele foi inspirado em um discurso da peça Henrique V, de William Shakespeare. Nesse trecho, o rei fala sobre homens unidos pelo sangue derramado em batalha. Homens que, independentemente de sua origem, se tornam irmãos para sempre. Inclusive, essa frase é falada por um dos membros verdadeiros da Easy Company que aparece no último episódio da série. We lucky few, we band of brothers, for he who today sheds his blood with me shall be my brother. E ela traduz exatamente a essência da obra. Laços criados no caos da guerra, mais forte do que qualquer outra coisa. E esse compromisso com a autenticidade não ficou só no nome. Para garantir que tudo fosse o mais real possível, nomes gigantes como Tom Hanks, Steven Spielberg e o historiador Stephen Ambrose fizeram algo impressionante. Eles mostraram os roteiros para soldados reais da Easy Company. Isso mesmo, homens que viveram aquelas histórias de verdade. Cada detalhe, cada diálogo, cada decisão precisava passar pelo olhar de quem esteve lá. E talvez seja por isso que a série ainda hoje soa tão honesta, tão humana. Mas existe outro detalhe curioso que muita gente só percebe anos depois. Band of Brothers não foi apenas uma obra-prima da televisão. Ela também foi um verdadeiro ponto de partida para carreiras gigantes. Vários atores que aparecem na série ainda estavam começando, e hoje são grandes nomes de Hollywood. Entre eles estão Tom Hardy, Michael Fassbender, James McAvoy, Simon Pegg, Dominic Cooper e Donnie Wahlberg. E durante as gravações, dois desses atores criaram uma amizade que atravessaria anos e projetos gigantes, James McAvoy e Michael Fassbender. O que começou ali nos bastidores da produção virou uma parceria que o mundo inteiro conheceria mais tarde. Porque anos depois os dois se reencontrariam em um universo completamente diferente, os filmes dos X-Men. Eles interpretaram versões mais jovens de dois dos personagens mais icônicos da franquia, o Professor Xavier e o Magneto. E quanto mais você mergulha nos bastidores de Band of Brothers, mais fica claro que essa série não estava interessada apenas em contar uma boa história, ela queria honrar a verdade. Um dos exemplos mais impressionantes disso está na escolha do elenco. Praticamente todos os atores principais foram selecionados não só pelo talento, mas também pela semelhança física com os soldados reais que interpretariam. A ideia era fazer com que aquelas figuras na tela fossem o mais próximas possíveis dos homens que realmente viveram aqueles momentos. Poucos levariam isso tão a sério quanto Damian Lewis, que interpretou o icônico Dick Winters. Antes mesmo de entrar no treinamento militar da série, ele já estava se preparando fisicamente. O motivo? O verdadeiro Richard Winters era conhecido por ser um dos melhores atletas da Easy Company, e Lewis queria fazer jus a isso. O personagem Lipton, interpretado por Donnie Wahlberg, originalmente seria retratado como alguém frio e hostil em relação ao Tenente Jones, vivido por Colin Hanks lá no 8º episódio. Só que a realidade era bem diferente. O verdadeiro Lipton na vida real tinha uma ótima relação com Jones, e quando Wahlberg descobriu isso, decidiu mudar completamente a forma como interpretaria o personagem. E a produção apoiou essa decisão. Na verdade, antes mesmo das gravações começarem, os diretores foram informados que os atores estavam em contato direto com os veteranos que estavam interpretando. E mais, se algum veterano discordasse de algo no roteiro, aquilo simplesmente precisava ser alterado. Simples assim. E isso levou a situações ainda mais incríveis. Muitos atores chegaram a pedir para sair de determinadas cenas depois de descobrirem, com os próprios veteranos, que seus personagens nem sequer estavam presentes nos eventos retratados. Ou seja, em vez de buscar mais tempo de tela, eles escolhiam a verdade. E se você acha que o realismo de Band of Brothers vinha só de bons roteiros e atuações, é aqui que a coisa fica ainda mais intensa. Porque antes mesmo das câmeras começarem a rodar, o elenco passou por algo que muitos descrevem como uma experiência quase militar de verdade. Foram 10 dias de treinamento brutal. Não era um workshop leve, era um verdadeiro campo de preparação.
Os atores aprenderam tudo, desde como vestir corretamente o uniforme e se portar como soldados, até táticas avançadas de combate e treinamento para saltos de paraquedas. E o ritmo era simplesmente insano. O dia começava às 5 da manhã, podia fazer chuva ou sol, sempre às 5 da manhã, com exercícios físicos pesados, seguidos de corrida de 3 a 5 milhas. Depois disso, horas e mais horas de treinamento tático, manuseio de armas e preparação para combate. E o detalhe mais impressionante, durante esses 10 dias, eles tinham que permanecer no personagem o tempo todo. Grant, where's the objective? The objective's right down there, dismantle railway. Muito parecido com o que aconteceu também com o resgate do soldado Ryan. Não existia pausa para voltar a ser ator, a única exceção eram os oficiais. Mas nem isso ajudava muito, porque eles eram tratados tão duramente quanto os soldados comuns. Tudo isso sob o comando de Dale Dye, ex-militar e consultor da série, que também interpretou o Coronel Sink, e ele não facilitava para ninguém. Inclusive, os atores que não eram americanos tinham uma regra extra. Precisavam falar com sotaque americano o tempo inteiro. Se errassem, eram punidos. Até as gírias tinham que ser corretas. Era um nível de imersão que beirava o extremo, mas que ajudou a criar aquela sensação de autenticidade que a gente sente em cada episódio. Mas no meio de toda essa intensidade também surgiram histórias quase inacreditáveis. O ator Neil MacDonald, por exemplo, resolveu levar escondido uma garrafa de whisky para o treinamento. E não só isso, ele encheu um cantil com a bebida em vez de água. O problema é que durante os exercícios ele praticamente não podia beber, o que fez com que os outros atores achassem que ele simplesmente não precisava se hidratar. Só que a situação ficou séria de verdade quando durante um treino a arma dele disparou acidentalmente e atingiu parte do seu rosto. A ferida infeccionou e ele precisou ser levado às pressas para um hospital em Londres às 10 da noite. Para evitar chamar a atenção da imprensa, ele deu um nome falso, Buck Compton, o nome do personagem dele na série. E mais, recusou anestesia durante os pontos, porque ele acreditava que um soldado da década de 40 não teria esse tipo de conforto. E nem todos começaram juntos nessa jornada. O ator Bart Raspoli, que interpretou Ed Tipper, precisou perder o primeiro dia de treinamento. Ele estava fazendo testes de maquiagem e próteses para uma das cenas mais impactantes da série, onde seu personagem perde um olho em combate lá no 3º episódio. Quando finalmente chegou ao acampamento, ele teve que correr atrás do prejuízo. E quem ficou responsável por treiná-lo foi o ator Ron Livingston, ensinando tudo desde o básico, como por exemplo montar um rifle M1. Mas talvez um dos aspectos mais curiosos desse treinamento tenha sido algo completamente psicológico. Os atores que interpretavam os soldados substitutos, aqueles que chegam depois para reforçar a companhia, eram propositalmente isolados pelos outros atores que já estavam no treinamento desde o início. Eles eram ignorados, deixados de lado, tudo isso para recriar um sentimento real de desconfiança e ressentimento que existia entre veteranos e recém-chegados na guerra. E funcionou. Com uma única exceção. Robin Lang, o ator que interpretou Baby Heffron. Ele relembra que Frank John Hughes o acolheu desde o início, exatamente como aconteceu na vida real entre os soldados que eles interpretavam. Quando você pensa que Band of Brothers já levou o realismo ao limite, os números dessa produção simplesmente elevam tudo a outro nível. Na época em que foi produzida, a minissérie já nasceu fazendo história, com um orçamento inicial de 104 milhões de dólares, que acabou chegando a impressionantes 120 milhões. Ela se tornou o drama televisivo mais caro já feito até então. Cada centavo apareceu na tela. Para você ter uma ideia, só a construção dos cenários consumiu cerca de 17 milhões desse total. E um dos exemplos mais impressionantes disso é a recriação da floresta de Bois-Jacques em Bastogne. Sim, aquela floresta gelada e sufocante que a gente vê na série não existia de verdade. Ou melhor, foi recriada dentro de um hangar de avião. Para dar vida a esse cenário, a produção usou árvores reais combinada com outras 250 árvores criadas pelo Departamento de Efeitos Especiais. E o inverno que a gente vê foi feito com mais de 150 toneladas de papel reciclado, transformados em neve artificial. Foi a maior quantidade já usada em uma produção até então. E não para por aí. Eles levaram 4 semanas inteiras apenas para montar e vestir esse cenário. 4 semanas para construir um ambiente que aparece por poucos episódios, mas que marcou a história da televisão. E o nível de detalhe não parava nos cenários. O departamento de figurino foi tão longe na busca por autenticidade que contratou a Corocan Boot Company para produzir 500 pares de botas de paraquedistas
exatamente de acordo com as especificações originais do exército na época. Além disso, cerca de 1.200 figurinos civis usados na série eram peças antigas autênticas. E quando o assunto era armamento, a produção também não economizou. Foram utilizadas aproximadamente 700 armas reais, além de quase 400 armas de borracha para cenas específicas. Tudo pensado para manter a segurança sem abrir mão da autenticidade. E mesmo com todo esse cuidado absurdo nos cenários, figurinos e treinamento, ainda faltava um detalhe essencial para transformar Band of Brothers em algo realmente visceral. O impacto dos tiros. E aqui que a série deu mais um salto impressionante. Para criar aqueles efeitos de balas atingindo corpos, roupas e cenários, os chamados squibs, a equipe de efeitos especiais decidiu inovar completamente. Em vez de usar os métodos tradicionais com pequenas cargas explosivas, eles desenvolveram um sistema com ar comprimido. Isso pode parecer um detalhe técnico, mas mudou tudo. Com esse novo mecanismo, os atores podiam ficar mais próximos uns dos outros durante as cenas de combate, sem correr os riscos dos efeitos pirotécnicos convencionais. Mas agora segura esse número. Em um único dia pesado de gravação, a produção chegava a usar até 14 mil disparos de munição. E o mais impressionante é que nas filmagens do terceiro episódio, a equipe de efeitos especiais tinha usado mais pirotecnia do que em toda a produção de O Resgate do Soldado Ryan, que já era conhecida justamente pelo seu realismo brutal nas cenas de guerra. Mas a guerra não se faz só com protagonistas. Ao longo da produção, mais de 2.000 figurantes participaram da minissérie, e entre eles havia um grupo especial de cerca de 50 profissionais com treinamento avançado em manuseio de armas. E quando o assunto era equipamento pesado, a produção mais uma vez decidiu não economizar. O departamento de arte reconstruiu 4 tanques da Segunda Guerra Mundial, mas não eram réplicas simples. Eles foram montados a partir de estruturas reais de tanques soviéticos T-34 da época, combinados com veículos de transporte do exército britânico. Uma engenharia criativa que permitiu recriar máquinas de guerra extremamente fiéis, tanto visualmente quanto em movimento. E mesmo depois de todo esse cuidado técnico, Band of Brothers ainda guarda detalhes que passam despercebidos, mas que carregam significados profundos e histórias inacreditáveis. Um deles começa com uma palavra que ecoa ao longo de toda a série. Hooray! Esse termo vem de uma adaptação de uma palavra do povo Cherokee que significa algo como permanece sozinho, mas unido. Isso não poderia ser mais simbólico. Os soldados do Regimento 506 foram treinados na montanha Currahee, na Geórgia, e o grito acabou se tornando parte da identidade deles. Porque no fundo ele representa exatamente o que eram os paraquedistas. Homens lançados atrás das linhas inimigas, isolados, mas que precisavam confiar uns nos outros para sobreviver. E outra história incrível que muita gente acha que é erro da produção acontece no episódio 2, Day of Days. Durante o ataque à posição alemã em Breakcourt, há um momento em que um soldado americano lança uma granada e ela explode imediatamente quando atinge o alvo. Quem assiste pensa, isso está errado, porque granadas não explodem ao contato. Elas têm um tempo de detonação. Mas aqui está o detalhe. Isso realmente aconteceu. O responsável foi Buck Compton, que antes da guerra era um dos melhores jogadores de beisebol universitário dos Estados Unidos, atuando como catcher na UCLA. E naquele momento ele lançou a granada com tanta precisão e força que ela explodiu assim que atingiu o alvo. E quanto mais a gente se aprofunda, mais fica claro que até mesmo aquilo que parece perfeito ainda foi resultado de escolhas difíceis. Durante a recriação da Batalha de Carentan, por exemplo, o próprio Tom Hanks mostrou cenas iniciais para o verdadeiro Richard Winters, e a reação dele foi surpreendente. Winters elogiou o som, os figurinos, o nível de realismo técnico, mas fez uma crítica importante. Segundo ele, a batalha parecia caótica demais. Para quem viveu aquilo de verdade, havia muito mais estratégia, planejamento e coordenação do que o público conseguia perceber na tela. E isso colocou a produção diante de um dilema delicado. Como mostrar a disciplina e o profissionalismo da Easy Company sem perder a sensação de caos que o espectador espera de uma guerra? Segundo Hanks, ele e os diretores precisaram encontrar esse equilíbrio entre a verdade histórica e a experiência emocional de quem está assistindo. Mas nem todas as histórias da série vêm de relatos amplamente conhecidos. Algumas precisaram ser resgatadas quase do esquecimento. É o caso de Renée Lemaire. No livro de Stephen Ambrose, ela é apenas mencionada rapidamente, mas durante a pré-produção, os roteiristas decidiram mergulhar na história dessa jovem enfermeira, e o que encontraram foi algo impossível de ignorar. Renée era natural de Bastogne, trabalhava como enfermeira em Bruxelas e estava visitando a família quando a batalha começou. No meio do caos, ela ajudava em um posto de atendimento improvisado, até que o local foi bombardeado.
E mesmo assim, ela não fugiu. Ela conseguiu salvar 6 pessoas de dentro de um prédio em chamas. Na tentativa de resgatar a 7ª, ela faleceu. Um ato de coragem silencioso, quase apagado da história, mas que a série fez questão de eternizar. Curiosamente, como ela estava em um posto diferente daquele frequentado por Eugene Rowe, nem se sabe se os dois chegaram a se encontrar. Ainda assim, os produtores decidiram incluí-la como personagem, porque algumas histórias simplesmente precisam ser contadas. E há também pequenos detalhes que mostram como a série adaptou a realidade. A enfermeira congolesa retratada em Bastogne, chamada Ana na série, na verdade se chamava Augusta. Ela sobreviveu à guerra e viveu até 2015. Mas nem todas as histórias por trás de Band of Brothers são inspiradoras. Algumas são profundamente trágicas. O Capitão Sobel, por exemplo, figura marcante do treinamento da Easy Company, carregou por anos o peso psicológico da guerra. Em 1970, incapaz de lidar com a culpa de ter sobrevivido, ele tentou tirar a própria vida. Ele não morreu naquele momento, mas ficou cego. E anos depois, em 1987, acabou falecendo em uma instituição de cuidados assistidos, vítima de negligência e desnutrição. Uma lembrança dura de que a guerra não termina quando os tiros cessam. Ela continua dentro das pessoas. E talvez um dos personagens mais controversos da série seja o Tenente Norman Dyke. Na tela, ele é retratado como um líder inseguro, quase incompetente em momentos decisivos. First Sergeant Lipton, you get things organized here. I'm gonna go for help. E sim, há uma base real para isso. Seus homens chegaram a apelidá-lo de Foxhole Norman. First Sergeant, where's my foxhole? E durante o ataque a Foy, ele realmente travou sendo substituído no comando. Mas a história completa é muito mais complexa. Dyke não era um covarde. Muito antes disso, ele já havia sido condecorado com a Estrela de Bronze por suas ações na Operação Market Garden, na Holanda. E em Bastogne, ganhou outra medalha ao resgatar 3 soldados sob fogo inimigo. Durante o ataque a Foy, ele foi ferido. E é provável que o choque do ferimento tenha sido um verdadeiro motivo de sua paralisia, e não medo ou pânico. Depois disso, ele foi transferido, promovido a capitão, e chegou a servir como assistente do general Maxwell Taylor. Continuou na reserva, lutou na Guerra da Coreia e se aposentou como tenente-coronel em 1957. Mas isso não apaga o que aconteceu naquele momento crítico. Durante o avanço em Foy, Dyke deu ordens arriscadas, colocando parte da companhia em uma posição vulnerável, sem cobertura adequada. You take your men on a flanking mission around the village and attack it from the rear! First platoon to go round and attack the village by itself? Muitos soldados, incluindo o sargento Lipton, observaram aquilo e chegaram a dizer que ele tinha desmoronado. E conforme a gente avança nessa jornada por Band of Brothers, algumas histórias ficam ainda mais pessoais e quase íntimas. Um desses momentos acontece quando Donald Malarkey encontra um prisioneiro de guerra alemão que havia vivido nos Estados Unidos, mais especificamente no Oregon, o mesmo estado de Malarkey. Na série, esse encontro já é carregado de significado. 2 homens de lados opostos, mas com origens semelhantes. Só que a realidade era ainda mais impressionante. Na vida real, eles não eram apenas conterrâneos. Durante anos trabalharam praticamente um em frente ao outro no Oregon antes da guerra separá-los e colocá-los em lados completamente opostos de um conflito global. E por falar em histórias que parecem ficção, na vida real, Donald Malarkey e Warren Muck eram amigos próximos de Frederick Neeland, também paraquedista da 101ª Divisão Aerotransportada. Neeland foi a principal inspiração para o personagem vivido por Matt Damon em O Resgate do Soldado Ryan. Inclusive tem vídeo de O Resgate do Soldado Ryan aqui no canal. O link está na descrição. E o mais curioso é como tudo se conecta dentro dessas produções. Steven Spielberg, que dirigiu O Resgate do Soldado Ryan, também foi produtor executivo de Band of Brothers. E Tom Hanks, que foi o protagonista do filme, também esteve por trás da série, inclusive dirigindo um dos episódios, mais precisamente o 5º episódio. Mas nem todas as emoções da série vêm de grandes acontecimentos históricos. Algumas nascem de algo muito mais simples e humano. O ator Scott Grimes, que interpretou o Malarkey, revelou que na cena do banho, lá no 8º episódio, ele praticamente não estava atuando. Segundo ele, aquele foi o momento em que a saudade de casa realmente bateu, de verdade. Isso diz muito sobre Band of Brothers, porque no meio de batalhas épicas, explosões e estratégias militares, o que realmente fica são esses momentos silenciosos, momentos em que a guerra deixa de ser sobre países e passa a ser sobre pessoas. Nem todas as histórias dos bastidores são tão profundas assim, algumas são simplesmente curiosas e até engraçadas. O ator Jimmy Fallon, por exemplo, fez uma participação rápida como o tenente George C. Rice. Em uma das cenas ele aparece dirigindo um jipe militar, daqueles com câmbio manual. O único problema é que ele não sabia dirigir carro manual. Durante as filmagens, o veículo que ele dirigia estava, na verdade, sendo empurrado pela equipe de produção. O som do motor foi adicionado depois na pós-produção para completar a ilusão. Por causa das longas horas de gravação,
muitos atores simplesmente não tinham energia para ir embora, então acabavam dormindo ali mesmo no set. O ator Matt Hickey, que interpretou O'Keefe, contou uma história curiosa. Durante as filmagens no cenário do campo de concentração, ele, Ron Livingston e James Madge decidiram tirar um cochilo, no topo de uma torre de vigilância. Horas depois, eles acordaram e descobriram que o assistente de direção estava desesperado procurando por eles há horas. Algumas relações criadas ali foram tão reais quanto as da própria Easy Company. O verdadeiro Frank Peconte, por exemplo, adorou o pequeno gostinho de fama que a série trouxe para ele. Nos últimos anos de vida, ele era carinhosamente chamado de Mr. Hollywood por amigos e familiares. E mais do que isso, ele manteve uma amizade próxima com James Madge, o ator que o interpretou na série. Curiosamente, o personagem de Peconte inicialmente teria pouquíssimo destaque, mas conforme as gravações avançavam, os produtores ficaram impressionados com a performance de Madge e começaram a expandir seu papel, dando mais falas e mais presença em cena. E não foi só isso. Durante o treinamento militar, Madge criou uma forte amizade com o Rick Gomes, e com o passar do tempo, eles descobriram algo incrível. Na vida real, tanto Frank Peconte quanto George Luss, os soldados que eles interpretavam, também eram melhores amigos, como se a história estivesse se repetindo. Mas nem tudo na série veio diretamente da história. Um exemplo interessante é o poema Night of the Bayonet, recitado pelo personagem Smoke Gordon. Embora a história mencionada seja baseada em eventos reais, o poema original acabou se perdendo com o tempo. Então a versão que ouvimos na série foi escrita pelos próprios roteiristas. O episódio da libertação de Eindhoven guarda uma curiosidade quase invisível, mas extremamente especial. Na cena em que os soldados entram na cidade e são recebidos pela resistência holandesa, os atores locais foram orientados a falar um inglês quebrado. Segundo o diretor, eles falavam inglês bem demais, e isso tirava o realismo da cena. Mas o detalhe mais incrível está escondido ali no meio da multidão. O verdadeiro Edward Baby Heffron aparece em cena. Sim, um dos homens reais da Easy Company estava ali, sentado, acenando com a bandeira da Holanda. Na série, Joe Liebgott menciona que depois da guerra gostaria de voltar para casa e abrir um serviço de táxi. Mas na vida real, Liebgott tinha outra profissão. Ele era barbeiro. E esse detalhe, curiosamente, aparece de forma sutil logo no primeiro episódio, naquela montagem inicial antes do dia D. Se você prestar atenção, dá pra vê-lo cortando o cabelo de outro soldado, uma pequena cena à sua verdadeira história. Mas talvez o aspecto mais curioso sobre Liebgott seja a forma como ele é retratado na série. Em Band of Brothers, ele é apresentado como judeu. Isso fazia sentido para os seus companheiros. O nome, a aparência e principalmente o ódio intenso que ele demonstrava pelos alemães reforçavam essa ideia. Só que na realidade, Joe Liebgott era católico romano, filho de imigrantes austríacos. Segundo seu próprio filho, esse desprezo tão forte pelos nazistas vinha de um outro lugar. Ele acreditava que o regime estava manchando a imagem dos povos germânicos como um todo. E o mais curioso, ele sabia que os outros soldados achavam que ele era judeu, e simplesmente nunca corrigiu. Achava até engraçado. Mas enquanto algumas histórias continuam sendo reinterpretadas, outras caminham inevitavelmente para o fim. Com o passar dos anos, fomos nos despedindo daqueles homens que inspiraram essa história. Edward D. James, o último oficial sobrevivente retratado na série, faleceu em 3 de maio de 2021 na Virgínia. Na minissérie, ele foi interpretado por Joseph May. E pouco tempo depois, em julho de 2022, partiu também Bradford Freeman, o último sobrevivente da Easy Company. Com isso, uma era chegou ao fim. Mas a história, não. Porque Band of Brothers não vive apenas na memória de quem esteve lá. Ela continua sendo descoberta por novas gerações. Isso se reflete até mesmo em seu impacto comercial. O DVD da minissérie se tornou o mais vendido da história, arrecadando um impressionante 109 milhões de dólares. Um marco que mostra como essa história ultrapassou o tempo e encontrou espaço em milhões de lares ao redor do mundo. Easy Company! School circle! E talvez esse seja o verdadeiro legado de Band of Brothers. Não apenas contar uma história de guerra, mas preservar memórias, dar rosto, voz e emoção a homens que poderiam ter sido esquecidos.